RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Bom dia! Rio Grande Movimento já está no ar. Agradecendo você que deixa a gente entrar na sua casa, aí pelos 27 municípios do Rio Grande do Sul, espalhados por este Rio Grande afora, né, Lília? Bom dia. Muito bom dia para o Rogério Forcolém, bom dia para você que está sintonizado na RDC TV em mais um dia de muita informação aqui no Rio Grande em Movimento. E esse calor, esse veranico, será que o inverno se despede, Lília, ou o inverno está pregando uma peça? Tem chuva daqui a pouquinho, então o pessoal nem precisa comemorar muito, infelizmente a instabilidade já está chegando em vários pontos do estado. Vamos dar uma olhada já como é que vai ficar? Aqui em Porto Alegre, nessa manhã, a gente começou com tempo bom, temperaturas bem altas, cara de verão mesmo, assim como em várias partes do estado. Mas em alguns lugares a chuva já chegou, hein? Como na região central já chegou ontem e hoje, novamente, pela manhã, deve chegar novamente. Agora, aqui na região metropolitana, ali em Viamão, tá previsto chuva mais pro final da tarde, assim como aqui na capital, entre o meio da tarde e o final da tarde. Mínima de 15 hoje, a máxima 25 graus. Lá na Serra, amanheceu com 14, as máximas chegam aos 21 graus. Nebulosidade. Santa Maria, lá também deve ter chuva ainda no final da manhã, já está bastante nublado por lá. Hoje as máximas chegam aos 22 graus, assim como lá em Pelotas. Amanheceu com 16, vai chegar aos 22 e também está previsto chuva. Lá em Bagé, mínimas de 16 hoje pela manhã, as máximas chegam aos 21 graus, a instabilidade chegando aos poucos em todo o Rio Grande do Sul, Forcolém. Exatamente. E agora nós vamos falar sobre uma questão muito importante, porque o Rio Grande Movimento sempre se propõe a prestar um serviço para você, amigo, amiga, que nos dá a sua honra de audiência. Essa é a proposta do nosso Rio Grande Movimento. Nós vamos falar agora sobre os profissionais que operam aparelhos de radioterapia e que terão que ter curso técnico de especialização. E para falar sobre este assunto, está conosco o Marco Antônio Rochait, né? Perfeito. Diretor do Centro Tecnológico da ACM Rio Grande do Sul, e a senhora Helena Santana Brasil, tecnóloga em radiologia. É isso? Isso. Bom, primeiramente, bom dia para vocês. Muito obrigado por estarem aqui. E eu já vou perguntando para o senhor Marco Antônio se a partir de agora eles terão que ter um curso técnico de especialização. Até hoje, como é que era? Bem, antes de responder essa tua pergunta, eu gostaria de, inicialmente, parabenizar a RCD TV por já estar completando o seu segundo mês de atuação no Rio Grande do Sul. E aqui, nesse momento, quero congratular o diretor de esportes, Carlos Eduardo da Rosa Oliveira. O Cadu, que todo mundo conhece, né? Isso. Trago aqui porque para nós da ACM, uma instituição centenária, é um dia histórico estar participando pela primeira vez de um programa da RDC TV. Isso. E trago então o nosso abraço em nome do nosso presidente da ACM, o Dr. Enio Gonçalves Ferreira. A Associação Cristã de Moço é uma instituição filantrópica de assistência social, de lazer, recreação, e que também atua na área da educação. Nós, há mais de 60 anos, desenvolvemos cursos técnicos em várias modalidades. Hoje, estamos mais focados na área da saúde e temos uma unidade que fica localizada na Rua da Praia, na Galeria Malcom, 7º andar, onde já desenvolvemos há mais de 10 anos curso de formação de enfermagem, técnicos em enfermagem, e técnicos em radiologia. Recentemente, o Conselho Estadual de Educação aprovou parecer para que a ACM pudesse ser a primeira escola aqui em Porto Alegre e na Grande Porto Alegre a desenvolver o curso de especialização em radioterapia. Isso é muito importante, porque até então
os que estão operando, né? Eles muitas vezes são tecnólogos ou até mesmo técnicos em radiologia, mas agora, a partir de 2019, será, através do CONTER, obrigatório, né, a especialização. Para tanto, aqui está a professora Helena, né, que poderá, então, expor mais, né, em detalhes todas essas questões técnicas com relação ao nosso curso. Que inicia, no dia 6 de outubro. Dia 6 de outubro já começa um curso. Isso. Helena, como é que eram hoje, quem não tem esse curso aí, que terá que fazer? Que ele é? Ele é técnico, tecnólogo? Ainda eu não consegui... O técnico, ele era habilitado, né, para trabalhar com essas máquinas, né, ele é habilitado, mas de acordo com o CONTER, que é o Conselho Nacional de Técnicos, desde 2009, então, ele já tem uma resolução que, para atuar nessas especialidades, nós temos que ter, então, esse curso de capacitação, um curso de especialização na área, né? É um curso que vai de duração mais ou menos de um ano e meio, com os estágios, né? E específico, então, para essa área, tá? Tá, mas então, esta pessoa, esse funcionário que já está operando, ele vai ter que fazer Ele terá que fazer esse curso. Enquanto que ele está fazendo esse curso, ele pode continuar operando? Pode continuar operando, né? Então, esse curso seria destinado para quem já está terminando o técnico e para quem já tem a formação, quem já está trabalhando, né, há muito tempo, ele tem que fazer como se fosse uma reciclagem, né? Ele vai ter que cursar fazer toda essa especialização. E qual é a importância disso, Helena? Nós atuamos, assim, na entrega da dose do paciente, né? Então, além de operar os equipamentos, a gente tem que ter conhecimento desses equipamentos. Então, nós trabalhamos diretamente no tratamento. Então, o paciente fica conosco de 10 a 30 dias, às vezes 40 dias, em tratamento diário. Então, a gente entrega essa dose planejada, né? E ele tem que ter esse conhecimento de quantidade de dose, limites de dose nos órgãos, tem que ter todo esse conhecimento de anatomia e da doença em si, né? Então, esse é o aparelho que vocês normalmente estão utilizando ou não? Esse equipamento é um deles, né? É de uma fábrica, mas são vários outros equipamentos, né? De marcas diferentes. Esse já é da Varian, né? O outro é da Electa. Esses já são mais modernos, né? São equipamentos modernos, mas eu digo que com a chegada da tecnologia... O que esse aí faz? Esse faz todo um planejamento dentro do acelerador e mais a entrega da dose, e ainda a gente consegue manipular imagens antes de entregar a dose. Então, a gente localiza, né, esse paciente, faz imagens, nós mesmos já avaliamos essa imagem se está de acordo no limite de tratamento e entregamos essa dose. Então, isso aí é próstata e pulmão que está tratando? Essa primeira imagem a gente tem um tratamento de próstata, né? Essa segunda imagem já não sabemos. Qual é a primeira imagem que você diz? É laranja? A primeira imagem é a laranja. Isso aí é uma checagem que se faz antes do tratamento. Então, tu localiza a área de tratamento e aí, depois de uma checagem e verificação, se faz a entrega, então, dessa dose. Mas eu preciso fazer aquelas perguntas que o povo faria, tá? Porque a nossa intenção aqui é prestar um serviço efetivo. As pessoas que estão fazendo para não criar... Porque as pessoas, mas então o cara que está fazendo, ele não é preparado, ele está aplicando... Ele é preparado, que esse curso vai trazer mais conhecimento, é isso? Mais capacitado. Mais capacitado. Se me permite, então, colaborar, não sou especialista na área, né? Mas é uma equipe multidisciplinar que atua no que se refere ao tratamento. Então, vai ter o enfermeiro, primeiro o médico, o oncologista, o físico, o enfermeiro, muitas vezes o psicólogo, o terapeuta e o radiologista. Quem tem contato... Mesmo no SUS, isso? Tem toda essa equipe? É uma equipe multidisciplinar, mesmo no SUS. Quer dizer, tem que ter uma equipe multidisciplinar. Agora, quem tem o contato, quando vai para a máquina ali, como tu estavas mostrando anteriormente, é o radiologista, o técnico e tecnólogo em radiologia. Ou seja, ele que vai posicionar o paciente,
ele que vai ter o contato físico e não é exame, como técnico de radiografia. Aquele faz só o exame e tu não vê mais ele. Exatamente. Esse tu vai encontrar ele dependendo do número de sessões que deverão ser desenvolvidas, né? Eu quero perguntar para a Helena o seguinte, Helena, aí nós estamos vendo aparelhos de última geração e tal, mas tem aparelhos que o tecnólogo ou técnico está lidando que ainda é um pouco ultrapassado e que dificulta um pouco até a ação do profissional nos tratamentos aí? Hoje ainda nós temos equipamentos com limitações, vamos dizer assim, mas são equipamentos que fazem o tratamento se tornar eficaz de qualquer forma, né? Entendi. Então, cada equipamento tem alguma limitações, né? Uhum. Então, existe também equipamentos mais na área, talvez no interior ainda, que exijam um pouco também da habilidade do técnico, né, em relação a conhecimentos de fontes radioativas, né? São os equipamentos com cobalto. O que é isso? O que é fonte radioativa? Então assim, a maior parte dos tratamentos hoje, nós temos um acelerador linear. Entendi. Mas existem ainda também equipamentos de cobaltoterapia, que são fontes de radiação que ficam dentro do equipamento, né? Então, o tecnólogo, ele deve saber como trabalhar com os dois tipos de equipamentos. Entendi. Então... E esse equipamento, agora, preocupando com o paciente, mas também com quem opera. Porque o senhor falou que o cara que faz a radiografia, ele tem que ter uma proteção. Esse tipo de equipamento também gera alguma radiação que possa atingir o funcionário? Existe existe uma, como vamos dizer, uns controles, né, de qualidade que se faz diariamente. Na radioterapia, a gente não tem praticamente nenhum contato com radiação. O acelerador fica dentro de uma casa-mata, onde tem paredes de concreto de 4 metros de espessura, né? Então não chega nenhuma radiação no funcionário, né? É bem seguro. Acho que é importante também se dizer de que no tema que tu abordaste anteriormente em relação à nova tecnologia que vem chegando e que vai mudar os equipamentos, é de que cada vez mais o Brasil, né, através do governo e da própria iniciativa privada, tem comprado mais equipamentos. Isso significa de que cada vez mais vai haver mercado, né, de pessoas e precisamos de pessoas qualificadas para operar. Sim. Então, o curso foi saudado pelo Conselho Estadual de Educação, porque é o primeiro que estamos realizando aqui em Porto Alegre e na Grande Porto Alegre, porque vai oportunizar, né, cada vez termos pessoas mais qualificadas para atuar, porque, como eu te expliquei anteriormente, é aquela pessoa que vai estar lá na frente da máquina, vai ser justamente esse técnico em radioterapia. Exatamente. Helena, quando é que, qual é o tratamento de câncer que é aplicado a radioterapia? Porque tem a químio, né? E a rádio, né? Qual é o típico específico? Tem isso ou quem determina é o oncologista? Ali? Isso, depois do diagnóstico, né? Quem determina, dependendo do estágio que se tem da doença, se define o tratamento, tá? A gente tem um índice, assim, de 62%, né, de pacientes que vão tratar com radioterapia em algum momento do seu tratamento. Então, pode ser no início, né, da doença, como pode ser no decorrer desse desenvolvimento, né? Então, nós temos, assim, índices muito fortes em câncer de próstata, câncer de mama, né? Em que se define radioterapia já. São os dois mais... São os maiores índices de câncer que nós temos, né? Ainda é próstata e mama. E mama feminina, isso. Então, isso muito tem a ver com a prevenção, né? Isso. Ou falta dela. Mas também, eu vejo assim, por exemplo, as mulheres que dependem do SUS, não conseguir marcar um exame, por exemplo, de mamografia, que é difícil. Isso vai... Outro dia, uma amiga, até telespectadora aqui, nossa, mora em Curitiba, e o médico requisitou uma mamografia. E ela foi marcar e não vinha, ela resolveu, então, se cotizar ali com parentes e pagou. 4 anos depois, ela foi chamada.
ela o diagnóstico já havia sido feito, não era nada de grave e tal. Mas veja, como é que uma pessoa vai depender de um exame que é, né? Vital. Existem aqui no Rio Grande do Sul vários compromissos, né? Eu acho que a tendência nossa aqui do Rio Grande do Sul é termos esse índice grande, mas temos essa iniciativa privada com vários projetos de mamografia rodando interior, né, do estado. E oportunizando as pessoas a fazerem a mamografia, né? Que é importante. Que é o diagnóstico. O diagnóstico do tratamento. Né? Mas vamos voltar então ao serviço. Quantos já estão inscritos ou quantos deverão se inscrever para esse novo curso? Nós aprovamos o parecer agora em agosto. Então, na verdade, nós estamos agora, nesse momento, fazendo a divulgação, né, através de vários meios de comunicação, né, para que a gente possa, evidentemente, formar a primeira turma. É importante se dizer também que esse é um curso presencial, né? Ele não é em EAD, ele é presencial e, como já disse a professora Helena, nós já temos convênios com hospitais, onde os técnicos vão ter, porque são módulos teóricos e módulos práticos. E o prático é onde a pessoa vai aprender a operar com o equipamento, mesmo que já esteja operando. Né? Quer dizer, então o módulo presencial ele é muito importante, porque com saúde não se brinca. É isso que tu disseste anteriormente, né? E deixar o profissional ainda mais gabaritado, capacitado né? E aqueles que estiverem interessados, né, que estão nos assistindo nesse momento, a ACM fica ali na Galeria Malcom, como eu já disse, na Andradas, 7º andar. O nosso telefone para contato, para obter maiores informações com relação ao curso, primeiro, básico, tem que ser formado em técnico em radiologia, ou estar se formando. Tá? Okay. E o nosso telefone lá é o 3213-0600. 3213-0600. Isso. Ok, então eu agradeço ao Marco Antônio Rochard, diretor do Centro Tecnológico da ACM Rio Grande do Sul, e a professora, né, e tecnóloga em radiologia, Helena Santana Brasil. Muito obrigado pelos esclarecimentos e a gente fica tranquilo que essas pessoas já capacitadas, depois de passarem por este curso, ainda estarão melhores, né? Cuidando dos parentes, das pessoas que precisam. Vamos com mais entrevista. Lilian Abelim me chama. Lilian. Forcolém, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre cooperativismo escolar. Vai enviando a tua dúvida, a tua pergunta, e a gente está ao vivo no Facebook da RDC TV Digital e já voltamos. O Rio Grande em Movimento está de volta e agora nós vamos falar sobre cooperativas que funcionam em escolas. Vamos saber o que são, como estão funcionando aqui no estado, quantas nós temos. Para isso, nós recebemos aqui o William Neves dos Santos, que é assessor de programas sociais. Muito bom dia, muito bem-vindo. Bom dia. Então, é uma grande honra a gente poder falar sobre as cooperativas escolares, né? É um movimento que desde 2010 para cá começou aqui no estado e hoje nós já somos modelos para o Brasil e inclusive internacionalmente. Hoje já somos mais de 100 cooperativas escolares no estado, né? É um movimento que começou lá em Nova Petrópolis e hoje já está em várias regiões do estado, mas acho que a grande pergunta é o que é essas cooperativas escolares, não é mesmo? As cooperativas escolares são um laboratório de aprendizagem, onde os alunos têm a oportunidade de fazer práticas cooperativistas, assim desenvolvendo os valores tão importantes na nossa sociedade hoje em dia. Elas acontecem no contraturno do ambiente escolar, né? Onde, obviamente, os jovens não ficam sozinhos, né? Eles ficam com um professor orientador que auxilia, né, no desenvolvimento das atividades da cooperativa. Então, são associações de estudantes, é isso? Exatamente. É uma associação de estudante que leva todo o contexto do cooperativismo, né, para dentro do ambiente escolar. É formado somente por alunos, inclusive os seus cooperados são todos alunos, fomentando em toda a escola, né, para terem seus associados, que por sua vez também são apenas alunos. Qual é o objetivo maior das cooperativas? Quais são?
os O objetivos? objetivo das cooperativas escolares hoje poderia dividir em 2 objetivos. O primeiro é fomentar os 4 pilares das cooperativas escolares, que é a liderança, desenvolvimento de lideranças tão importante hoje no nosso país. A questão da educação financeira, que é um dos principais problemas que a gente enfrenta hoje, porque ele acaba gerando tantos outros depois. A inclusão social. E também a gente ajuda a desenvolver a questão do empreendedorismo. Porém, nas cooperativas escolares, a gente se atenta muito na questão de não simplesmente fomentar o empreendedorismo nas crianças, no sentido de abrirem seu próprio negócio, fomentarem a questão de, enfim, daqui a pouco de enriquecer, mas a questão do empreendedorismo social, pensando na comunidade a qual ela participa. Então, é um pouco mais além do que simplesmente o empreendedorismo. Eles têm que pensar na comunidade, como desenvolver a comunidade. Então, a gente estimula a criatividade, né? A liderança. É um ambiente extremamente democrático, né? Onde eles desenvolvem as atividades que vão do social, do cultural e também do econômico. Pois é, isso aí que eu ia perguntar. Quais são as atividades que são desenvolvidas? Hoje nós seriam os produtos ou serviços da cooperativa, né? Mas por ser um ambiente escolar, nós chamamos de objetos de aprendizagem. Então, vamos de um extremo que são peças de teatro até cartões, né? Cartões que são feitos com folhas recicláveis, isso que a gente chama de cartões sementes, que após o uso a gente pode plantar e nascer e brotar uma árvore disso. Assim como a gente também temos mandalas, né? São trabalhos assim, muito artesanais que são realizados, até uma peça de teatro e também ações de voluntariado na comunidade. Pois é, então tem atividades culturais, também mais manuais e também tem empresariais? Sim, tem a produção também. Inclusive a gente tem até questão de alimentos, né? Temos trufas, bolachas, né? E claro que tudo isso gera um valor econômico, né? E que a gente sempre bota o foco. Esse objeto de aprendizagem, sendo ele uma trufa, uma garrafa decorada ou um cartão, ou uma mandala, ele é o objetivo final. Né? Tudo que vem antes, os valores e tudo que é trabalhado dentro é o que a gente preza, né? Porque é isso que causa transformação nesses jovens. Então eles aprendem a produzir e também a como comercializar. Sim. O empreendedorismo, todo o processo completo, no caso. Completo, desde saber o que seria pertinente, né? De como um produto ou serviço para a cooperativa poder trabalhar, até a questão de depois de como comercializar isso, né? Como aproveitar as feiras que acontecem nas suas cidades para poder estar apresentando não só a cooperativa, mas como seus produtos também. Quais são as escolas que podem participar? É a rede municipal, rede estadual, particulares? Quais são? Todos os tipos de escola. Inclusive, nós temos casos que são fora do ambiente escolar, em ONGs também, com jovens que não pertencem a somente uma escola, mas sim de várias escolas diferentes. E de que forma as escolas podem participar? Vocês fazem uma seleção, as escolas que têm que buscar o programa, como é que funciona? Sim, o Sicredi ele não preza muito pela quantidade, quando ele pensa em responsabilidade social corporativa, mas sim na qualidade. Então, quando a gente pensa, bom, vamos abrir uma cooperativa escolar em determinado município, nós fazemos uma reunião com diretores, secretários de educação e apresentamos o programa. A escola que se sentir apta a abraçar o programa, tendo um professor orientador, e isso é muito importante dizer, o professor ele tem que ter no mínimo 4 horas semanais para poder auxiliar nesse processo. Então, é uma decisão democrática, né, onde determinadas escolas dizem, não, acho que nós estamos preparados para receber uma cooperativa escolar. Perfeito. Bom, e vocês pregam o protagonismo juvenil, né? Dentro desse empreendedorismo e desses pilares. Tem uma faixa etária específica? Hoje as cooperativas escolares estão muito concentradas nos anos finais do ensino médio, aqui no Rio Grande do Sul. Mas também temos experiências que para ir para o ensino médio, na verdade, né? Desculpa, estamos nos anos finais do ensino fundamental. Então, a gente pega ali uma faixa de mais ou menos 12, 13 anos até os 15 anos. Essa faixa é muito importante porque a gente está entrando na faixa da adolescência, né? Que é o momento em que tudo que a gente fomenta nesse momento do jovem, ele se massifica e torna o adulto que ele vai, o cidadão que a gente vai ter que pode ser uma possível liderança, como a gente diz, pode ser o futuro presidente da cooperativa ou o presidente do Brasil, inclusive, né? Que a gente está fomentando isso dentro de uma cooperativa escolar. Perfeito. E vocês também
informam que o programa ele é baseado nos 4 pilares da Unesco, né? Que é aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver. Sim. E mais recentemente surgiu o 5º pilar, né? Que é o aprender a empreender. Então a gente se pauta nesses pilares, tendo como currículo, né? Os próprios princípios do cooperativismo. Então a gente sai um pouco da questão da teoria, da sala de aula, né? E a gente começa a fazer isso na prática. Nesse tempo em que tu estás à frente do programa e também desde que tu tem conhecimento, né? Que já faz 8 anos, né? 8 anos dessa retomada. 8 anos. Nesse tempo, quais são os exemplos que tu pode passar pra gente, assim, de estudantes ou até de empresas que surgiram, né? Estudantes que se transformaram em empresários, empreendedores, ou empresas que se destacaram? Sim. Exemplos a gente tem muitos pelo estado, né? Inclusive a gente acaba servindo de case para outros estados do Brasil que vêm conhecer o programa para tentar replicar isso fora. Temos muitos cases de jovens que, passando pela cooperativa escolar, obviamente eles têm um destaque diferenciado, principalmente quando chegam no nível universitário, né? Conseguir um emprego mais rápido, abrir seus próprios negócios, né? Mas o principal para a gente é que a gente forma um cidadão que muitas vezes a gente está auxiliando, inclusive na sucessão rural, né? Onde esse jovem ele fica, então, no seu município, né? E começa, muitas vezes, a olhar o próprio empreendimento, que muitas vezes é familiar, e dizer, não, eu acho que eu tenho essa capacidade de ajudar, né? E me manter aqui nesse município, sem ter que daqui a pouco ir para uma capital, sair do estado, né? E fomentar esse empreendedorismo e fazer vamos dizer assim, movimentar a economia local. Bom, o empreendedorismo é uma palavra que está na moda, a gente pode dizer, né? E tanto o microempreendedor individual como os demais, e principalmente o microempreendedor individual, né? Por ter menos gastos, ser mais acessível, tá na moda e a gente vê aí muitas dicas, né? Para o pessoal conseguir até se reerguer dentro da crise. Quais são as dicas que tu passa, que são passadas ali para os estudantes? A principal dica que a gente sempre dá para esses jovens, as cooperativas escolares, é aproveitar o ambiente que é democrático, onde todo mundo trabalha junto, todo mundo bota a mão na massa, apesar de termos os cargos, né, devidamente definidos, e perceber quais são os seus talentos, no que você é bom. Muitas vezes a gente tem casos de presidentes de cooperativas escolares que num segundo ano vão para um conselho fiscal. E lá eles se encontram. Ou então para a área de comunicação. Não, eu acho que eu deveria fazer uma publicidade. E aí eles encontram o seu norte, porque a gente acredita que só fazendo aquilo que tu se sente bom, que tem um talento mesmo, é que tu vai ter um sucesso. Então a questão é estar aberto, né? A gente vem de tantas mudanças, né, da área educacional, tecnológica, empresarial, que o principal diferencial hoje é estar aberto a aprender mais rápido o que deve ser aprendido, porque vai mudar muito rápido, né? E isso eles aprendem numa cooperativa escolar, estar aberto, a mente aberta para aprender e se identificar, né? Qual é o meu ponto forte, no que eu sou bom, qual a minha aptidão. Se autoconhecer. Exatamente. Essas são as tuas principais dicas. Essas são as principais dicas. Para dar o start, né? Para dar o start. E aí depois que já está iniciando, tem mais alguma outra dica? A segunda dica, quando a gente está num processo de cooperativa escolar, a gente acaba nem dando, porque eles acabam tendo um destaque e se amadurecendo tão rápido, que é a questão de saber se apresentar. Né? Isso é algo que eu mesmo sempre, quando estou com jovens, eu fomento, olha, como vocês apresentam a sua cooperativa escolar? E quando a gente fala com uma criança de 12, 13 anos, às vezes é meio complicado, né? Como é que eu me apresento, como é que eu falo? Mas são habilidades que lá na frente vão fazer a diferença. Se com 13 anos a gente tem, como a gente teve na Expo Inter ali, um menino que foi em cima de um palco, na frente de mais de 250 pessoas, apresentar a sua cooperativa escolar, o que ele não conseguirá fazer com os seus 23 anos, né? Que maravilha. E lembrando também que as cooperativas estão amparadas por lei no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Sim, exatamente. A gente tem um cuidado todo especial com a questão do ECA, né? Porque, apesar de eles terem uma produção e fazerem, a gente tem que ter o foco na aprendizagem.
né? Ela não é para vou colocar as crianças em trabalho infantil, né? Então a gente tem todo esse cuidado com tipos de produtos e serviços que ela pode desenvolver como objeto de aprendizagem. Porque o nosso foco é o ensino, a educação. É um programa educativo, educativo. Né? Basicamente. E estando também no ECA, tem todos esses princípios aí que o ECA tanto ressalta, né, como da igualdade, da justiça social, da solidariedade, e aí dentro daquele princípio lá da Unesco também, do aprender a conviver, né? Sim. Inclusive, a gente tem um dado nas cooperativas escolares que é bem interessante. Por a gente promover um ambiente democrático, né? Muitas vezes eu digo que ela se assemelha a uma startup, muitas vezes. Só que de crianças. Pois é. E nesse ambiente democrático, a gente começou a perceber um fato interessante. A maioria das presidentes de cooperativas escolares são meninas. Olha, né? só. São quase 70% das cooperativas escolares têm como presidente meninas. E daí a gente vai para o segundo nível, vice-presidentes se mantêm. Os mesmos indicadores. E, num geral, de jovens, que hoje são aproximadamente 3.500 jovens em todo o estado envolvidos com as cooperativas escolares, a maioria também são meninas. Mas olha só. Então, e a gente bate esse dado com o fato de apenas 6,7% das cooperativas daí do Rio Grande do Sul terem mulheres em cargos de presidência. Então, essa é uma liderança que já começa muito cedo, vocês têm percebido? Exatamente. E por a gente também, assim como empreendedorismo é uma palavra que está muito na moda, empoderamento feminino também, a gente percebe que a gente está fazendo a nossa parte, né? Desenvolvendo a próxima geração, né? E que, ao meu ver, inclusive, não é nem a menina que é a presidente hoje da cooperativa escolar que vai fazer tanta diferença assim para essa maior igualdade entre gêneros, mas sim esse menino. Porque se ele com 14, 15 anos tem como sua presidente uma menina, né, e ele vê que ela tem a competência para fazer isso, e para ele, ok, é normal, como se tivesse um menino, quando ele crescer, ele não vai ser daqui a pouco um gerente de recursos humanos que vai preferir contratar um homem do que uma mulher porque ela pode daqui a pouco engravidar e vai ter que dar licença. Não, ele vai ter um outro mindset que ele já se criou lá na cooperativa escolar, porque ele viu, não, a igualdade de gêneros vale para isso. Então, esse dado, o Diego de Convidado fala mais que várias palavras, né? A gente fala muito, não, vamos incentivar o empoderamento. Não, mas o que de fato está sendo feito, né? Então, as cooperativas escolares, ela está sendo um pontapé muito importante, que eu acredito que daqui a uma década, mais ou menos, a gente vai ter várias lideranças femininas no estado devido às cooperativas escolares. Que bacana. Tem uma estimativa, tem uma ideia assim de quantos estudantes já passaram pelo programa das cooperativas ou no momento, né, quantos estão participando? No momento, a gente tem aproximadamente 3.500 jovens. Né? Como a gente vem numa crescente, começou lá com uma cooperativa escolar e foi crescendo até chegar em 100, a gente tem uma estimativa de talvez uns 10 mil jovens tenham passado pelas cooperativas escolares. E como é um movimento que traz muita vem bem linkado com essa nova proposta educacional, né? Eu sempre gosto de dizer, poxa, a nossa educação é tão tradicional porque ela foi pensada na época da Revolução Industrial. Olhou-se o que nós temos nas fábricas, a linha de produção, bom, vamos colocar isso na escola para criar os futuros funcionários, né? E hoje a gente pensa, bom, qual é esse profissional do futuro, né? Onde 65% das crianças, quando chegarem na nossa fase adulta, vão ter empregos que nem existem ainda. Vão ter funções que não existem. Como que a gente faz isso acontecer? Como é que a gente prepara essas crianças para isso, né? Claro. Então, a cooperativa escolar, ela vem para fazer... Claro, a gente não tem, assim, a ideia de mudar toda a educação, né? A gente não tem essa ideia... mas a gente pensa em fazer a nossa parte, né? Se for 2, 3, 4% dos jovens do estado que a gente consiga atingir nessa mudança, a gente sabe que vai estar criando uma outra geração, porque bons casos, eles se multiplicam, né? Então, é nisso que a gente acredita. Bons casos, bons exemplos, é verdade. Bom, tem um site, tem um endereço aí para o pessoal se informar mais sobre o assunto, tanto os estudantes como as escolas também. Sim, hoje as cooperativas escolares têm como principal fomentador o Sicredi, né? Que é uma das maiores cooperativas do Brasil, se não a maior, está presente em todo o Brasil. É um programa de responsabilidade social do Sicredi, né? E a gente também tem muita parceria com a Casa Cooperativa de Nova Petrópolis, que foi onde tudo iniciou com a primeira cooperativa escolar. E ela é a responsável, né, por fomentar o cooperativismo.
Então, procurando, enfim, né, no próprio Google, pelo Sicredi, pela a Casa Cooperativa de Nova Petrópolis, a gente vai ter inúmeros cases. E o legal é que essa cooperativa escolar, né, ela não pertence ao Sicredi, né? E nem tanto à escola a qual ela foi constituída. Ela pertence à comunidade onde ela está. Então, muitas cooperativas escolares já têm seu próprio site, têm sua própria fanpage no Facebook, no Instagram, faz suas próprias publicações e seu próprio movimento. Então, elas criam vida, né? E depois seguem adiante. Tá certo. Muito obrigada e sucesso aí na continuidade desses programas, dessas cooperativas. Tá, muito obrigada. Muito obrigada. Forcolém, o que teremos aí na sequência? Pois é, Lilian, nós vamos falar no próximo bloco. Hoje é o Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Doutora Maria Cecília de Vecino, neurologista, vai falar conosco sobre esse assunto depois dos comerciais. Muito bem, Rio Grande Movimento. Como eu falei já na abertura, né, nós ficamos aqui trazendo entrevistas que prestem serviço e que esclareçam o público de algumas coisas. Primeiro, hoje é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. E a gente então vai saber mais um pouco da importância, também da importância do diagnóstico, mas tudo que gira em cima dessa doença com a doutora Maria Cecília de Vecino, que é espanhola, não é italiana. A doutora é neurologista e vai nos trazer essas informações. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Eu e a doutora estávamos num bate-papo lá atrás, porque eu gosto de, principalmente quando me julgo leigo e ignorante na situação, né? Porque senão eu venho aqui fazer perguntas bestas e a senhora, além de se irritar, nós não passamos um bom serviço. Tranquilo. Mas é importante, assim, porque eu acredito que você que está aí do outro lado, temos mais ou menos o mesmo pensamento. E a doutora me esclareceu coisas, assim, importantíssimas. Primeiro, né, doutora? O que é esclerose múltipla? Ela é doença de idoso ou não? Eu achava que era, hein? Não, na verdade é uma doença que tem a sua maior ocorrência até os 40 anos de idade. Né? Dos 20 aos 40 é a faixa maior. Existem crianças com esclerose múltipla e existem pacientes que, óbvio, são diagnosticados mais tarde. Mas ainda assim, a faixa inicial é nesse período dos 20 aos 40. Sim. Né? Então, as pessoas vão envelhecer com a doença, mas não é uma coisa que afeta idosos, né? Então, a ideia do esclerose, como a gente estava conversando, é um termo que veio de situações antigas, da patologia, não tem nada a ver com a esclerose popular, de coisas de memória, de alteração disso, não. É uma caracterização das lesões que as pessoas têm no sistema nervoso central. É que tinha aquele dito popular, né, que nós comentamos que, você tá ficando, a pessoa esquece ou fala coisa, você está ficando esclerosado. Tem nada a ver com isso. Nada com isso. O que é então essa doença? A senhora falou que ela é uma inflamação? Isso. Ela é uma doença inflamatória, né, que afeta o sistema nervoso central. Entendi. Por inteiro, né, cérebro e medula. Então, pode fazer sintomas de qualquer área. Então, é uma das dificuldades, às vezes, de diagnóstico, porque os sintomas são múltiplos, né? Entendi. Do múltipla. Entendi. E, por consequência, difícil, às vezes, de Pode atingir a fala? Pode atingir? Pode. Fala, visão, tu pode ter uma tontura, uma perda de força, uma alteração de sensibilidade, né? E é complicado o diagnóstico, porque, às vezes, passa batido. Isso, ali está o sistema nervoso. O cérebro e a medula. Entendi. E é aí que ataca... né, qualquer área dele pode ser afetada. E, por consequência, tu pode ter sintomas referentes a qualquer área. Né? Entendi. E é difícil a questão do diagnóstico, porque, às vezes, assim, quem não teve uma tontura na vida? Né? Sim. Quem não teve uma dormência, sei lá. Às vezes, as pessoas não valorizam o sintoma, não procuram atendimento e o diagnóstico é retardado. Como é que é o diagnóstico, o tipo de exame que faz o paciente? O diagnóstico é bastante complexo, então por isso deve ser feito por um neurologista. Né? São 3 coisas importantes no diagnóstico. A ressonância, né? A imagem, que é um dos pontos básicos do diagnóstico, a clínica, a história,
né, do paciente. Sim. E excluir outras doenças, né? Porque às vezes outras faz coisas... isso também ou não? Também tem algumas coisas de sangue, mas basicamente para a gente excluir outras coisas. Não existe um marcador para esclerose múltipla, né? É só a parte de laboratório, é realmente a exclusão. Né? A exclusão de outras coisas que possam fazer sintomas semelhantes. E tem várias doenças que fazem. Sim. Bom, vamos lá, nós estamos falando da tontura, quem não teve uma tontura, né? Sim. Não, tem que excluir que tem alguma coisa... Que pode ser uma labirintite também. Exatamente, pode não ser algo nosso, né? Então, é um trabalho de muita conexão das coisas, né? Tu tem que conectar a ressonância, o laboratório e a história, então por isso aquela questão do ter experiência nisso também. E né? é exatamente o que a senhora falou, que ele é complexo, porque vocês vão excluir, não é um outro tipo de patologia, de coisa que vai aparecer. Agora vamos excluir até chegar confinando naquela situação. Lá. A senhora me falou também que até hoje ainda a ciência não conseguiu descobrir o que desencadeia isso, né? Isso, a gente sabe que existe, ou deve existir, então, um substrato, né, uma base de alteração imunológica, que isso sim é geneticamente conhecido, mas o que faz com que algumas pessoas que têm essa mesma coisa desencadeiem a doença e outras não, a gente não sabe. Entendi. Né? Então, esse fator desencadeante, o que faz com que, de repente, entre nós aqui, todos temos o mesmo nível o mesmo tipo de sistema imunológico e um só. Vai, né? Lá pelas tantas começa a ter. Isso é o que a gente não sabe. E talvez seja essa ponte para a gente começar a curar. Né? No momento que a gente descobre o que desencadeia, a gente talvez possa segurar isso, né? Pois é, tem tantas pesquisas nessa área da medula, né, que parece que está desenvolvendo. Na verdade, a gente, na esclerose múltipla, os últimos 30 anos foram uma virada de página. Né? Até 30 anos atrás, tu conhecia relativamente pouco, perto do conhecimento que a gente tem hoje. Claro. A gente não tinha um tratamento específico, né? Então, assim, é uma mudança radical. E para quem trabalha com isso continuamente, é um aprender todos os dias. Todos os dias tem alguma coisa nova, alguma coisa que melhora ou aprimora um conhecimento extremamente dinâmico. Eu sou apaixonada pelo que faço, então é complicado, tá? Dá para ver como a senhora fala. Eu vou puxar a brasa para minha sardinha, mas é muito bom. Né? Porque isso, assim, tu tem algo dinâmico, algo que tem resultado, que tu enxerga o resultado, né? É muito estimulante trabalhar com isso. Vamos agora para a área da pessoa diagnosticada, e as pessoas podem pensar aí do outro lado e dizer assim, bom, diagnosticado, esclerose múltipla, aquela pessoa está condenada, ela não pode mais trabalhar e fazer nada. Não é verdade. Né? Pelo contrário, todo o propósito do tratamento hoje é que a pessoa mantenha a sua vida normal. O remédio vai trazer essa qualidade de vida. Essa é a proposta. Né? Claro, pode dar mais certo ou mais errado, às vezes, sim, né? Às vezes as pessoas têm mais dificuldade, até dependendo da sua atividade, mas a realidade hoje é isso, assim, eu tomo remédio como quem toma remédio para hipertensão, para diabetes. Entendi. Ok, é uma doença crônica, vai ter que tratar sempre. Ela não tem cura. Não tem cura, vai ter que tratar, mas vai, trata e toca a vida, né? Entendi. Então vai, toca a vida normal, tudo. É por isso, por causa desses ditos populares, que, por exemplo, alguém que trabalha em contabilidade no escritório, que precisa ter a mente, né, contas e tal, diagnosticado esclerose múltipla, alguém vai dizer, essa pessoa está condenada, não vai ter mais memória para nada. Não é verdade. Em absoluto. Alterações de memória na esclerose múltipla são coisas relacionadas a muitíssimos anos de doença e a doenças geralmente maltratadas. Elas existem, ok? Mas, inclusive, não são a tal grau de comprometer desempenho. As pessoas têm algumas dificuldades, ok? Todos vamos ter uma vez na vida, né? Então, muita calma, né? Não é isso. A pessoa é pleno de viver normal como vivia antes do seu diagnóstico. Né? Não dá para dizer, bom, a partir de agora desandou. Não.
Pelo não contrário. Não dá para deixar de ser mãe, a mulher, a jovem que... Vai ter seu filho, vai ter vida normal. Tudo normal. Senão também não vale a pena a gente trabalhar, né? Verdade. Tem que valer a pena, cara. Doutora, a senhora até estava contando um caso para ver como... Porque as pessoas criam fantasmas porque o preconceito existe. De alguma forma ele existe. E toda falta de conhecimento vira uma ignorância, né? E a ignorância, ela empedrada, né? Ela pode viver numa situação de preconceito. Ah, não, esclerose múltipla, essa pessoa, e eu não quero trabalhar com ela, eu não vou contratá-la, ou eu vou demitir, vou dar um jeito, daqui a um tempo eu demito. Então ela tem um caso de uma paciente, porque esses remédios são caríssimos, né? Sim, todo o tratamento é muito, muito caro. O tratamento, então, é todo pelo governo, ninguém tem condição de bancar isso. Não, porque são medicamentos que custam 5, 8, 10 mil, alguns... muito mais de 100 até. Então, não tem como pagar isso mês a mês. Não é bem assim, né? Então, a senhora tinha uma paciente que ela me contou que ela tinha que ir para fila lá para pegar a medicação. E ela escondia de todos os colegas que ela tinha essa doença. Também porque a pessoa também não vai... Olha, eu tenho esclerose múltipla. Ninguém precisa contar nada, né? Só que um dia ela ficou lá presa na fila. Como é que foi daí? Isso, a fila estava estava demorada e ela estava na fila e ela tinha que ir para o trabalho. E aí bateu o desespero, ela ia ficar sem medicação se não ficasse na fila, já estava tempo ali. E com medo de perder o emprego? E com aquela coisa toda, mas aí ela teve um ataque, ligou para o chefe, disse que ela estava na fila, ia esperar para pegar remédio e que ela tinha esclerose múltipla e desligou o telefone, não quis nem ouvir a resposta. E aí quando ela chegou no trabalho, o chefe estava furioso com ela, e ela fui para a rua. E, pelo contrário, ele fez uma acolhida fantástica, perguntando que ela pensava dele, que ele devia ser um monstro, né? Por que ela não tinha dividido aquilo antes? Porque não tinha conversado, ele poderia ter ajudado, não, né? Mas as pessoas têm esse receio, porque existe o preconceito, sem dúvida. Então, isso que a gente está fazendo hoje, a ideia do dia de hoje, né? De conscientização, é exatamente dizer para as pessoas, muita calma nessa hora. Exatamente. Essas pessoas estão plenas de vida, na maioria são jovens, economicamente ativos, trabalhando, estudando, tendo filho, enfim, né? Com certeza. Não, hoje em dia, às vezes até as pessoas falam, mas o politicamente correto está chato. Não, é que agora a coisa está ficando séria, né? Que antes era muito no oba-oba. Então, eu que faço rádio, eu também faço rádio e televisão. E às vezes, lá no rádio, a gente está debatendo uma coisa, entra uma brincadeira, tipo, tu tem síndrome de Down? Eu digo, olha, a gente não brinca com isso. Eu sempre sou o chato, né? A gente não brinca com isso porque não é mais época de brincar. Não. Mas tinha uma época que se fazia e estava errado. Então agora nós temos conscientização de que está errado. De que está errado, não vamos repetir, né? Então a mesma coisa da brincadeira da loura burra. Isso já era. Não tem condição disso reinar. Se é disso que precisa o humor está falido, né? Então, assim, esse tipo de humor negro, de coisa, e justamente fazendo piada em cima das doenças, é o que a gente tem. E essa conscientização de conversar e debater sobre isso também traz à luz essas coisas, né, doutora? Com certeza, com certeza. Porque é difícil, como eu lhe falei, que eu tinha um colega no vôlei que ele tinha epilepsia. E quando ele ganhou a primeira convulsão dele, meu Deus do céu, foi uma coisa terrível. Todo mundo, esse guri é louco, não sei o quê, papai. E ele tomava Gardenal. Excluíram o rapaz, né? Coitado. E a sorte que nós tínhamos um treinador que reuniu todo o grupo e disse, se vocês... eu pegar um de vocês falando alguma coisa, mesmo o titular tá fora do time, tá fora daqui. Então, assim, depois foi uma acolhida bacana, ele teve mais 3 ou 4, só que nós sabíamos o que fazer. Claro. Inclusive, o treinador trouxe um médico para dar palestra sobre convulsão, sobre como reagir com ela. Tu esclarecer, acho que tem 2 situações, né? Uma ignorância mesmo, as pessoas não entendem, né? Vão se pegar no que entendem, entendem esclerose, enfim. A outra coisa é isso, assim, é muito... a ignorância gera muitos monstros, né? Tu não entende, tu acha que tudo é feio, que tudo é horrível. Não, né? Quem é que faz bullying com hipertensão? Ninguém. Exato.
né? Então por que fazer com o resto? Exatamente. Né? Doença, ok? Né? É uma doença que deve ser respeitada, né? Com certeza. E quais são as atividades hoje? A senhora, como neurologista aqui, quanto tempo a senhora tem já de medicina? Ah, meu Deus, isso foi mouse, mas tudo bem, eu faço 30 anos de formado ano que vem. Eu tô há 29 anos na comunicação. Tá bom. Eu também. Tá. Então, assim, a senhora participa de alguma atividade especial? A senhora faz alguma coisa hoje especial a respeito disso? Em relação à esclerose múltipla, sim. Eu, há alguns anos, tive uma honra enorme de ser convidada para ser conselheira da Associação Gaúcha dos Portadores de Esclerose Múltipla, HPEM. E, hoje em dia, eu coordeno o ambulatório de esclerose múltipla e desmielinizantes do Hospital Moinhos de Vento. E é mais ou menos por aí, né? Fora disso, eu tenho, enfim, alguma coisa de atividade acadêmica, mas o que é relacionado a pacientes é essas duas atividades, na HPEM e no Hospital Moinhos de Vento. Só para voltar rapidinho, só para a gente prestar mais um serviço. Primeiro, eu lhe pergunto, há muita incidência? Segundo, para desencadear isso na pessoa, a gente não consegue saber quem é, mas tem alguma coisa a ver com como é que agora me deu... com genética, é isso? Tem uma genética para o teu sistema imune ser meio esquisito. É o sistema imunológico que falha no combate. Ele funciona errado. Ele funciona errado. Não que ele funcione menos, né? Nem a mais, ele funciona louco. Então, ele, em vez de te defender, né, de bactérias, ele começa a te atacar. Bom, nessa mesma situação existem doenças da reumatologia, enfim, existem doenças de imunidade em todas as áreas. Mas basicamente o padrão de neuroimunidade alterada é esclerose múltipla. Né? E a incidência, sim, perguntou se tem muito, é interessante porque alguns anos atrás, então quando eu comecei, né? Século passado, diziam que não existia esclerose múltipla no Brasil porque era um país tropical. Isso porque existe uma incidência maior nas áreas do norte, do norte do hemisfério, né? Áreas mais frias, e não se conhecia o que tinha aqui embaixo. Né? Então, se dizia isso. Aí, claro, isso também, o conhecimento progrediu, graças a Deus. E agora a gente sabe que isso tem a ver muito mais com a herança de ancestralidade, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul temos mais do que em outras áreas do Brasil, porque a gente tem muita herança italiana, muita herança alemã, que são áreas que existe uma maior incidência. Ok. Doutora, muito obrigado. Eu acabei fazendo uma nova descoberta. Que a senhora é uma grande comunicadora, viu? A senhora fala muito bem. Muito obrigada. Verdade, a senhora é uma comunicadora também dentro da sua área. Coisa boa saber. A gente se esforça. E outra coisa, a senhora é uma profissional apaixonada mesmo. Sou. Muito obrigado. Um bom dia para a senhora. Para ti também. Tudo de bom. Nós vamos ficando por aqui, daqui a pouco voltamos com Rio Grande em Movimento. O Rio Grande em Movimento está de volta nesta quinta-feira, em que nós encerramos a sequência de entrevistas com os candidatos a vice-governador do estado do Rio Grande do Sul. Nós já entrevistamos vários candidatos e candidatas ao longo da semana, na última semana também, e hoje receberemos aqui a candidata Ana Afonso, do PT, que compõe a chapa com o candidato a governador do estado do Rio Grande do Sul, Miguel Rosseto. Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, o prazer é nosso. Se ela está aqui agora de manhã, à noite, Miguel Rosseto estará falando no Cruzando as Conversas, que ele candidata ao governador. Eu gostaria que a senhora se apresentasse, então, para o telespectador conhecê-la. Bom, meu nome é Ana Afonso, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino em São Leopoldo, desde 92, concursada. Fui diretora de escola, fui presidenta do Sindicato dos Professores da cidade, fui vereadora por 2 mandatos, estou no 3º mandato agora. Fui deputada estadual também em São Leopoldo. Fui deputada estadual de 2010 a 2014. Atuo na área da educação das mulheres,
Tenho 45 anos, tenho 2 filhas, uma de 22 e uma de 4. A caminhada nossa é muito em defesa da educação pública de qualidade e dos direitos das mulheres. Por favor, a sua coligação. A nossa coligação é o PT e o PCdoB. Candidato Rosseto, eu candidata a vice, temos o companheiro senador Paulo Paim, que concorre à reeleição ao Senado, e a segunda vaga do Senado, a candidata Abigail, do PCdoB. Coligação, então, por um Rio Grande justo. Isto. Qual é o papel do vice-governador na gestão de vocês, caso vocês ganhem o governo? Qual seria o seu papel lá? Olha, eu pretendo ter um papel bastante ativo dentro do contexto político, até porque a nossa representação, ela é de um segmento que é a maioria da população brasileira e gaúcha, que são as mulheres, a maioria do eleitorado. Nós temos ainda uma pequena representatividade de mulheres nos espaços de decisão, em torno de 10% no Congresso, nas prefeituras, nos governos de estado. Então, eu, como vice-governadora, pretendo dar ênfase à participação das mulheres na política e atuar conjuntamente com o governador Rosseto, buscando as soluções para os problemas do estado, sendo uma vice-governadora ativa, protagonista das lutas em conjunto com ele. Temos como somos do mesmo partido, nós temos uma plataforma de governo bastante coesa, construída com a base social, com os militantes dos movimentos e também com o PCdoB, que é o nosso partido aliado. Então, a tarefa de vice-governadora não é apenas de substituir o governador na sua ausência, mas ter um trabalho ativo, colaborativo, podendo auxiliar nas diferentes frentes, principalmente naquelas que eu tenho maior experiência, como a área da educação, das mulheres, estar sempre junto, buscando soluções, porque o nosso estado precisa de resolver muitos problemas que são estruturais, são históricos, e isso exige de nós muito trabalho, muito compromisso para buscar em médio e longo prazo esses caminhos de avanço para o Rio Grande. Quais são as principais bandeiras que vocês levantam para a futura gestão? Nós temos uma plataforma bastante ampla que dialoga com os principais problemas do estado. Achamos que o tema da economia é um tema que merece uma atenção especial, porque o nosso estado hoje ele apresenta índices de desemprego bastante elevados. Nós temos em torno de 510 mil pessoas desempregadas no Rio Grande do Sul, e isso é reflexo da economia que acaba gerando desemprego, é reflexo da economia nacional também, porque o país enfrenta um período muito duro do ponto de vista econômico e político, e também é reflexo dessa agenda neoliberal que foi implementada nos últimos anos no Brasil, principalmente retirando direitos dos trabalhadores, como a reforma trabalhista. Então, nós achamos que, do ponto de vista econômico, precisamos de uma mudança geral em nível nacional que possa alavancar a economia brasileira, sair desse período de estagnação que nós estamos e devolver, um país com crescimento e geração de emprego e renda. Isso reflete no Rio Grande do Sul. Nós precisamos, no estado, ter medidas que consigam atrair investimentos, gerar emprego, impulsionar a nossa economia, É muito grave o que acontece hoje no Rio Grande do Sul. Temos algumas experiências, como o Polo Naval de Rio Grande, que é uma experiência que está abandonada pelo governo federal e que nós pretendemos alavancar novamente esse projeto, porque ele dialoga com a questão econômica de uma região importante do estado. Também a área da educação, segurança e principalmente saúde são temas que a população tem muita preocupação. Então, sobre cada um deles, nós temos propostas a apresentar. A educação é uma área que está bastante desprestigiada do ponto de vista do estado, do governo. Os professores estão há mais de 31 meses com os salários parcelados e atrasados. Isso gera uma desvalorização da categoria do magistério e, por consequência, gera uma qualidade de ensino questionável, porque a dificuldade dos trabalhadores em educação é muito grande hoje.
As escolas estão muito precarizadas e o tema da violência tem atingido a sociedade, mas tem atingido também o entorno das escolas. Então, nós temos visitado a rede pública de ensino e percebido essas dificuldades. Temos como uma prioridade pagar o salário dos servidores em dia. Essa é uma questão para nós que é um compromisso do governador Rossetto de priorizar. Não é possível o trabalhador do Estado não recebendo salário em dia. E reestruturar a estrutura física das escolas, que é bastante precária, está bastante abandonada. Na área da segurança, a gente tem um estado com índices muito elevados de homicídio, de criminalidade. A violência contra as mulheres explodiu no Rio Grande do Sul, no Brasil também. Nós tínhamos uma experiência exitosa aqui que foi construída no governo Tarso, que era a Patrulha Maria da Penha, que atendia as mulheres vítimas de violência e que está hoje em desvio de função ou um programa que não atinge mais esse objetivo. Então, nós pretendemos, na área da segurança, atuar de forma muito firme, né? Ampliando o efetivo da Brigada Militar, aumentando a estrutura e a qualidade de trabalho da Polícia Civil e podendo dar mais segurança à população gaúcha, que hoje vive com muito medo nas ruas, né? E também a violência cresce em todos os espaços, nas casas das pessoas, todos com medo. E a saúde, eu acho que é um compromisso que nós precisamos resgatar. Infelizmente, o governo Temer, ele tomou uma medida que prejudica todos os estados, que foi o congelamento dos investimentos em saúde, educação e assistência social por 20 anos, a PEC 95. Com esse congelamento, hoje, a oferta de recursos para os estados, ela é conforme a inflação. Mas as demandas, as necessidades da população aumentam todo dia. E aqui no estado, o governo também tem tido uma certa omissão do ponto de vista financeiro, não investe mais os 12%, que é obrigatório constitucionalmente. Nós, no governo Tarso, chegamos aos 12% do orçamento em investimento de saúde. Precisamos voltar a ter esse patamar de investimento. Apoiar os hospitais regionais que estão hoje quase fechando as portas por falta de apoio da União e principalmente do Estado. E investir na regionalização da saúde, buscando que as coordenadorias regionais de saúde atendam de forma mais integrada, principalmente os serviços especializados, que são os exames e os especialistas que a população precisa. Candidata Ana Afonso, a senhora fez uma explanação do que... Fiz um geral. Não, um geral, né? Mas agora nós queríamos aprofundar mais nessas questões, né? E a gente vai começar pela educação. Então, aprofundando mais, como é que o seu governo verá a educação no estado do Rio Grande do Sul? E tratará, né? Sim, nós precisamos ter uma prioridade muito grande na área da educação, porque o Rio Grande do Sul já há um bom tempo vem mostrando indicativos de queda na qualidade do ensino. Essa queda na qualidade do ensino se deve a vários fatores. Um deles é essa degradação dos professores do ponto de vista salarial. Esse sistema de parcelamento do salário de atrasos, ele prejudica uma categoria que trabalha desmotivada, trabalha sem esperança, não sabe se vai receber, não sabe que dia recebe, nem que valor recebe. Então, acho que esse é um ponto central, o respeito ao direito dos trabalhadores de receberem em dia. E, além disso, eu acho que nós precisamos modernizar as nossas escolas públicas, que estão bastante defasadas nesse sentido da modernização. Tanto a estrutura física das escolas é bastante precária, como também a inovação no sentido do acesso à tecnologia. Então, a gente pretende buscar construirmos um fundo estadual de apoio à reestruturação física das escolas, porque é preciso investir muito, investir pesadamente nas escolas, na estrutura física, e esse fundo vai nos auxiliar no sentido de termos condições financeiras de dar uma qualificação importante, pesada nas estruturas escolares. Isso da educação, acho que é um pouco, eu falei um pouco na questão anterior, agora aprofundei, mas acho que fica muito nesse sentido da qualidade do ensino, que pode melhorar a partir de mais investimentos nessa área. Entendi. Ok. Tá certo. A gente faz uma pausa agora, vamos para um rápido intervalo, já voltamos.
seguindo a nossa série de entrevistas com os candidatos a vice-governador do estado do Rio Grande do Sul. Hoje falamos com a candidata a vice pelo Partido dos Trabalhadores. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta agora no Rio Grande Movimento, dando essa sequência democrática de receber aqui os candidatos a vice-governadores, né? Ao dia aqui no Rio Grande Movimento e à noite os candidatos a governador do estado do Rio Grande do Sul. E hoje estamos entrevistando a candidata a vice-governadora pelo PT, a vice-governadora de Miguel Rosseto, professora e vereadora de São Leopoldo, Ana Afonso. Lília. Bom, candidata, já citaste ali algumas propostas de vocês na área da saúde, né? Gostaria que desenvolvesse um pouco mais agora, então, como é que o governo de vocês vai tratar a área da saúde no Rio Grande do Sul? A saúde é uma das maiores preocupações da população gaúcha. Em todos os lugares que a gente chega, as pessoas demonstram essa preocupação e revelam uma certa fragilidade do Sistema Único de Saúde, que é o plano de saúde da maioria da população. Em torno de 90%, 80% depende do SUS. Então, para nós termos um SUS de qualidade, é preciso investimentos. Nesse sentido, nós vamos buscar gradativamente recuperar o investimento de 12% do orçamento gaúcho na área da saúde, que é o mínimo constitucional que o Estado precisa investir. Temos que buscar também o compromisso da União, no sentido de que esse congelamento dos investimentos na área da saúde prejudicou muitos estados, e o Rio Grande do Sul, nós vamos exigir os direitos que o Estado tem junto ao governo federal. Esse aporte é muito importante. Percebemos que na nossa proposta, a nossa intenção é dar o apoio às prefeituras municipais na área da saúde. Nós temos hoje vários prefeitos e prefeitas de todos os partidos que reclamam da ausência e da falta de aporte financeiro do Estado para dar conta da atenção básica e principalmente os hospitais de média e alta complexidade. Na nossa cidade, por exemplo, onde eu sou vereadora, que é São Leopoldo, nós temos um hospital que ele é regional, ele atende 18 municípios da região, e o apoio do Estado para o hospital é de 235 mil por mês. E o município, o prefeito investe 6 milhões. Então, nós precisamos equilibrar isso, né? As prefeituras não dão conta de um investimento dessa magnitude nos hospitais, que é a atenção média e alta, que atende a rede hospitalar, e o investimento na atenção básica fica muito baixo por parte dos prefeitos. Então, uma grande questão que nós precisamos fazer é que o Estado faça a sua parte no item saúde, e dialogar com as prefeituras é fundamental. Mais investimentos, constituir as coordenadorias regionais para atender as especialidades, porque hoje as pessoas ficam na fila com o requerimento de exame e não conseguem fazer os exames. Então, a nossa proposta é, através de coordenadorias regionais, constituirmos as policlínicas de atendimentos especializados, médicos, em torno de 20 especialidades, que nós vamos dar conta com o apoio do Estado e a parceria dos municípios, em forma de consorciamento. Então, essas são os estudos que nós fizemos com pessoas da área da saúde e que são possíveis de serem executados no Estado para poder dar uma qualidade para a saúde básica e atenção hospitalar e as especialidades da nossa população. Candidata, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 perguntas e nós temos 10 minutos só para situar a senhora, né, do tempo que a senhora tem. O tema agora é segurança, como o seu governo, né, eleito vai tratar a segurança do Estado. Bom, a segurança do Estado exige, em primeiro lugar, mais recursos humanos. Hoje o governo Sartori reduziu 5 mil brigadianos nas ruas e é impossível manter uma segurança pública com essa baixa, me faltou a palavra agora. Efetivo. Isso, efetivo, obrigada. Então, nós precisamos recuperar o efetivo da Brigada Militar. A nossa proposta é ampliar e chegar a repor esse número de brigadianos que falta, investir em tecnologias e podendo dar um suporte maior
para o tema de câmeras de monitoramento, que auxiliam bastante. E na área da educação, nós temos uma proposta de constituir um programa Escola Segura, que seria um suporte da Brigada Militar no entorno das escolas, no horário de entrada das aulas e de saída, porque hoje vários estudantes estão deixando de ir à aula por conta dos assaltos e roubos no entorno das escolas. Então, a segurança é prioridade da população, está no horizonte do nosso programa de governo e começa por incrementar o efetivo dos trabalhadores da segurança nessa área. Perfeito. Como é que o governo de vocês vai tratar a economia aqui no Rio Grande do Sul de uma maneira geral? O tema da economia, o Estado precisa ter um papel protagonista de incentivar o fomento a melhorar a questão econômica do Estado. Isso depende de uma ação política do governo de fazer investimentos e atrair investimentos para o Estado, poder gerar emprego, gerar distribuição de renda. Nós achamos que a economia do Estado está ruim porque o governo atual não tem iniciativas tentando melhorar essa condição e é primordial que o governo do Estado seja um governo ativo, proativo, que busque investimentos, que trabalhe na geração de emprego e renda, que pense estratégias de fortalecimento da economia através de investimentos e geração de emprego. Ainda na economia, como é que, se eleito, seu governo vai tratar a dívida do Estado? O Rio Grande tem uma dívida com a União que nos coloca numa condição de atraso já há muitos anos. Essa dívida foi mal negociada no governo Brito e até hoje o Estado é muito refém de uma dívida que é impagável. Nós temos uma dimensão de que a dívida do Rio Grande do Sul com a União ela é impagável. Durante o governo Tarso, em conversas e tratativas com a presidenta Dilma, foi possível diminuir o indexador da dívida e isso gerou uma economia para o Estado de 22 bilhões e precisamos retomar. É um diálogo do Estado com a União. Passadas as eleições, quem seja o presidente da República, nós, enquanto governo do Estado, vamos discutir esse tema, porque não é possível uma dívida dessa nos coloca numa condição de baixa capacidade de investimento nas políticas públicas e precisamos fazer esse debate com muita seriedade, com muita responsabilidade. E qual é a posição de vocês em relação às privatizações aqui no Estado e também o que vocês pensam e pretendem fazer a respeito? Nós somos contra as privatizações, achamos que o patrimônio público do Estado não é o problema das finanças do Estado. Nós vamos manter público o Banrisul, manter público a CE, a CRM, a Sulgás. Temos uma posição totalmente oposta ao que o governo atual tentou fazer. A privatização não resolve o problema da economia do Estado. O que nós podemos fazer uma boa discussão, por exemplo, é atacar a sonegação de impostos, porque a sonegação é muito grande. Precisamos buscar alternativas que venham a incrementar as finanças do Estado, mas não vendendo o nosso patrimônio. Nosso patrimônio tem condições de ser fortalecido, de ser incrementado e impulsionado pelo governo do Estado. E a nossa posição é contra as privatizações. E o seu partido votou, né? Conta já por essa, sim, por essa sistemática de pensamento. E dentro do governo eleito, vocês retomariam algumas que já foram extintas, como TV Piratini, outras? A extinção da TV Piratini, da FEE, nós temos a intenção de revogá-las. Nós queremos restituir para o Estado essas fundações que foram extintas pelo governo Sartori, porque essa é o caráter de inteligência do Estado. A FEE, a Fundação Piratini tem uma história de contribuição na área da cultura, na área da informação, da comunicação estadual. Achamos um erro a iniciativa do governador Sartori e pretendemos revogar todas essas medidas e tornar novamente essas fundações públicas e de caráter de serviço para toda a comunidade gaúcha. A senhora tem mais 5 minutos, se a senhora quiser voltar a um assunto para detalhar. Nós temos 5 minutos, sempre deixamos 1 minuto e meio de final para as considerações finais, para pedir o voto. Fica à vontade. Certo.
Bom, acho que no tema da educação é importante, a gente sempre é uma área que eu tenho bastante experiência e entendo que nós hoje precisamos recuperar a autoestima dos educadores em nível estadual. São profissionais que vêm sendo atacados pelo atual governo. Essa situação do atraso de salários, ela é muito grave e ela também gera um problema econômico, porque hoje a condição de compra dos trabalhadores do serviço público, ela se tornou inviável, né, em razão da indefinição sobre os salários. Eu acho que é muito importante que a gente fale de educação pública de qualidade, mas que a gente haja e pense plataforma que possa recuperar o ensino gaúcho. E nós temos um desafio muito grande, é o maior desafio que nós temos hoje é na área da educação. Precisamos trabalhar muito, pretendemos fazer isso com muito empenho, com muita vontade, recuperar a autoestima dos professores, valorizar a carreira dos professores, promover concurso público, que não foi promovido por esse atual governo, existe falta de professores nas escolas, tratar o tema da educação como um tema de oportunidade da nossa juventude gaúcha e perceber também que o tema hoje da desistência da nossa juventude com relação ao estudo, com relação à escola, se deve também a esse sucateamento que a escola está vivendo. Então, acho que o tema da educação é um dos temas que nós queremos dedicar muito esforço para poder recuperar. E a área das mulheres, que eu gostaria de comentar rapidamente, que é o tema em que a gente aborda com muita ênfase, principalmente o tema da violência contra as mulheres, que no estado é um absurdo. Hoje nós temos, por dia, 11 estupros de mulheres acontecendo no Rio Grande do Sul. E nós não podemos mais aceitar a violência contra as mulheres crescendo desta forma, sem termos uma atitude enquanto governo. Então, recuperar a Secretaria de Políticas de Mulheres, fortalecer experiências como a Patrulha Maria da Penha, instituir uma relação nas regiões de câmeras de monitoramento e apoiando que as mulheres, através da cultura da paz, consigam ter também inserção nas comunidades. Hoje o tráfico de drogas também está presente nas periferias, a criminalidade, e muitas mulheres estão enterrando os filhos vítimas dessa violência que explode no Rio Grande do Sul. Nós precisamos enfrentar esse tema com muita firmeza, né, e proteger a vida das mulheres, porque a vida das mulheres será central no nosso governo a partir da nossa atuação. A senhora ainda tem 2 minutos e meio para suas considerações finais. A senhora pode olhar direto para a câmera e dizer por que a senhora e o candidato Rosseto farão a diferença e falar com o povo diretamente. Bom, então quero iniciar agradecendo a vocês a oportunidade de estar aqui, me tornando conhecida da população gaúcha através desse programa. Dizer para a comunidade que nos acompanha que nós estamos nessa campanha política buscando a retomada da alegria, do crescimento e do protagonismo do estado do Rio Grande do Sul. Nós, aqui no Rio Grande, representamos a candidatura de Lula e acreditamos que esse projeto de Brasil que Lula e Dilma representaram foi um período de crescimento, um período de oportunidades para a população brasileira que está no imaginário do povo. E aqui no estado nós representamos esse projeto. Eu e Miguel Rosseto estamos muito entusiasmados, muito alegres com a tarefa política que estamos cumprindo. Nosso desafio é resgatar um Rio Grande melhor, justo para todos e todas, e justiça se faz com escolhas, escolhendo garantir direitos de uma maioria e muitas vezes não apenas privilégios de uma minoria. Então, estou aqui me colocando como candidata a vice-governadora, junto com Rosseto, para mudar o Rio Grande e trazer um momento de esperança, um momento novo da política, com seriedade, com trabalho e com protagonismo. E dizer que na nossa coligação nós também temos o candidato senador Paim, que concorre à reeleição, que é um grande lutador das causas dos trabalhadores, junto com a Abigail. Ok. Recebemos aqui então a candidata a vice. Com isso encerramos a nossa série de entrevistas com os candidatos a vice, e também hoje à noite o seu candidato vai estar cruzando as conversas, também colocando as suas colocações de por que o povo gaúcho deve votar na sua chapa. Com isso nós referendamos o nosso compromisso
com a democracia, dando espaço igual a todos que vieram aqui, o mesmo tempo, as mesmas perguntas, enfim. Os candidatos que vieram aqui foram avaliados por você que está do outro lado e é você que vai decidir em quem votar. Nós vamos para um breve intervalo. Muito obrigado, dona Ana Afonso. Obrigada. A senhora fecha, enfim, essa série. E nós voltamos daqui a pouco com notícias aqui no Rio Grande em Movimento. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento para falar de Expo Inter, né, Forcolim? Exatamente. Na Expo Inter é realizada a vitrine da carne gaúcha que mostra como preparar um bom churrasco. Já deu fome, né? Veja aí. Arquibancada lotada para acompanhar uma verdadeira aula de desossa. São muitas as possibilidades de cortes, mas desta vez o açougueiro apresentou a desossa de um traseiro de bovino da raça Angus. E o alerta ficou para a gordurinha, que é essencial para o sabor da carne. Depois da carne ser desossada, ela vem parar aqui, ó, na panela do chefe. Mas no fim, quem ganha é o público, que pode apreciar os pratos que são preparados. E teve provinha para todo mundo. Este visitante que veio de Minas Gerais vai levar os ensinamentos para casa. Viemos aprender com vocês a trabalhar com carne, com qualidade que vocês trabalham. Achando maravilhoso a qualidade, né, do animal que está batendo, e a gente fez agora saborizamos aí um pedaço de carne delicioso. Quem sabe a gente ensina os mineiros a fazer churrasco, né? A principal dica, primeiro, é uma carne de procedência, né? Segundo lugar, é ter um bom braseiro, independente de ser de carvão ou lenha, e aí vai do gosto de cada um, né? O sal também é meio gosto de cada um, grosso ou fino, mas com que a quantidade de fogo seja proporcional à espessura da carne, né? Uma carne mais grossa ser num fogo mais lento e uma carne mais fina pode ser num fogo mais forte, para ter uma cocção mais rápida. Esta já é a 11ª edição da vitrine. A proposta principal, o objetivo maior dela é promover a qualidade da pecuária suína, bovina e ovina do Rio Grande do Sul. A vitrine tem essa proposta do público participante aprender como se faz, mas também tem um papel muito mais importante, que eu diria, que é no fomentar mercados de cortes de carne nobre, né? A vitrine da carne gaúcha ocorre até o próximo final de semana. Agora a hora da agenda de hoje. Faltam apenas 3 dias para terminar a maior feira agropecuária da América Latina. Então, quem não veio conferir ainda, não perde tempo. Nesta quinta-feira, às 4 horas da tarde, tem Campeonato Cabanheiro do Futuro na pista Ovinos 1. Às 5 horas, tem Feira de Terneiros da Farsul na pista J. Às 6 da tarde, tem degustação de diferentes tipos de queijos gaúchos harmonizados com geleias artesanais no pub do queijo. E a agenda de shows está repleta. Às 13h30 da tarde tem Marcelo Caminha. Às 5h30, Gujo Teixeira e Fernando Sacol. Às 6h30, show com os Serranos. E às 7h30, para encerrar, João Luiz Correia. E a equipe da RDC segue acompanhando toda a programação da 41ª edição da Expo Inter. O assunto agora é o candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, que esteve na Expo Inter na tarde desta terça-feira, cumprindo a agenda de campanha. O candidato Jair Bolsonaro desembarcou em Porto Alegre às 10 horas da manhã desta quarta-feira e foi ovacionado pela população. À tarde, ele cumpriu a agenda na maior feira agropecuária da América Latina, a Expo Inter em Esteio. Bolsonaro almoçou na Farsul e ouviu as reivindicações do agronegócio. A pauta foi colocada, foi a mesma que foi colocada por Alckmin, e ele soube responder com muito boa performance. Performance no sentido dele ter dado resposta aos produtores, no sentido de que os produtores querem ouvir. Segurança no campo, qualquer direito de propriedade, rearmamento das pessoas no campo, crescimento econômico, estabilidade econômica, questão de agroquímicos, a legislação dos agroquímicos que tem que avançar.
porque nós queremos moléculas mais modernas que já existem no mundo e a nossa burocracia federal é muito atrapalhada nesse sentido e tranca muito esse tipo de desenvolvimento. Então foram coisas nesse sentido. Após o almoço, o candidato concedeu uma entrevista coletiva à imprensa onde reafirmou a questão do porte de armas. Arma é um direito da população. Isso foi decidido no referendo de 2005, que não foi respeitado pelo governo do PT e nem está sendo respeitado pelo governo do MDB. A posse de arma de fogo é um direito deles decidido em 2005. Você tem que atendê-los, logicamente, com alguns poucos critérios da posse de arma de fogo. E mais do que isso, aí seria a retaguarda jurídica. Devemos fazer valer, sim, a legítima defesa. Um elemento cometendo um ilícito, caso ele venha ser abatido, esse que o abateu não pode ser processado, não pode ir para tribunal de júri. Afinal de contas, nós defendemos a legítima defesa da vida própria de terceiro, bem como da propriedade própria e de terceiro também. Bolsonaro comentou ainda sobre o movimento sem terra no país. Nós temos que tipificar suas ações como terrorismo. Invadir propriedade rural ou urbana é inadmissível. E um dos pilares da democracia é a propriedade privada. Centenas de pessoas foram ao Parque de Exposições Assis Brasil para ver de perto o candidato que conversou e tirou foto com os eleitores. Segundo ele, não haverá segundo turno. De acordo com a pesquisa Datafolha da última semana, Bolsonaro tem 28% das intenções de voto no Sul. Agora nós vamos ver imagens de uma manifestação dos municipários, agora nessa manhã aqui em Porto Alegre. Municipários em greve há mais de um mês realizaram uma manifestação em frente à casa do prefeito Nelson Marquesan Júnior, no bairro Petrópolis, categoria que reivindica abertura de negociação com o Executivo. A Brigada Militar e a EPTC acompanharam esse ato, que não impediu a entrada e saída de moradores do prédio. O prefeito Nelson Marquesan Júnior está em Brasília cumprindo a agenda. Muito bem, o Rio Grande Movimento vai para um breve intervalo e volta com mais entrevistas. Rio Grande Movimento está de volta. Agora vamos falar de artes cênicas, de teatro, de cultura aqui no programa. O nosso assunto é Shakespeare para crianças. Sabia que tem um espetáculo aqui que abrange aí essas obras desse grande escritor, agora voltada para as crianças. A obra, no caso, é o espetáculo Macbeth e o Reino Sombrio, Shakespeare para crianças. Vamos saber tudo sobre isso, como é que foi adaptar esse espetáculo para o público infantil. Agora recebemos aqui o João Pedro De Carli e também o Rodrigo Waschburger. Muito bom dia e bem-vindos. Bom dia, muito obrigado por estar abrindo o programa para a gente poder falar um pouco sobre esse espetáculo que para nós é tão querido e bem visto. Bom, o que chama a atenção é Shakespeare para crianças mesmo, né? Porque é muito complexa a obra dele, né? Maravilhosa e complexa. Como é que foi adaptar para o público infantil? Então, antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre de onde surgiu, né? Esse processo. Esse trabalho surgiu dentro da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, lá em Montenegro, no Polo Montenegro. Nós somos alunos de lá. E dentro da universidade tem uma das disciplinas que é o aluno professor escolhe uma peça de teatro para ser montada. E eu gostava muito das obras de Shakespeare e resolvi escolher então o Macbeth para ser montado. Durante o processo eu tive algumas coisas, eu trabalhava no projeto social e eu contava as histórias do Shakespeare para as crianças. E elas adoravam as tragédias, elas achavam incríveis as tragédias. Eu fiquei pensando, nossa, seria muito interessante se fosse criada uma peça teatral em que se trabalhasse esses temas trágicos, né? Então nós resolvemos trabalhar o Macbeth e o Reino Sombrio, construir o Macbeth e o Reino Sombrio. Pois é, e como é que foi, assim, vamos contar rapidamente, se possível, a história do Macbeth, né? Sim. A história original e a adaptada agora. Então, a história do Macbeth o Macbeth é um general de guerra da Escócia. Ele é um importante general de guerra. E ele e o amigo dele, Banquo, que são dois melhores amigos, eles estão voltando de uma grande batalha e nesse caminho eles recebem a visita de 3 bruxas que trazem previsões sobre o futuro desses dois soldados generais, enfim.
E nessas previsões elas dizem que o Macbeth vai ser rei e também barão de Cawdor. Já temos umas imagens do espetáculo ali. E daí, e para o Banco, a previsão é de que os filhos dele serão reis. Então, com essa previsão, eles retornam à Escócia. E o Macbeth, junto com a sua esposa Lady Macbeth, que quem faz é a Camila Pazza, que é outra atriz do espetáculo, eles dois resolvem bolar um plano para matar o rei e tomar o poder, né? Então, a história em si é cheia de assassinatos, de vinganças e temas que são normalmente escondidos das crianças, né? E a gente, nesse trabalho, a gente busca mostrar essas coisas, não, claro, de uma maneira pesada, mas de uma maneira que elas possam compreender o que é a morte também logo desde cedo e esses temas que são muito presentes, né, na vida de todo mundo. A ideia é justamente tentar não sair da obra do Shakespeare, porque senão nós estaríamos montando outra peça. Que é o trágico, né? Isso, a gente tentou não trocar a linha de ação do Shakespeare, né? Por uma questão mesmo de querer mostrar isso, de querer trabalhar com isso, não ficar nesse lugar de esconder as coisas, né? Então, mas sob a perspectiva do público infantil. Sobre a perspectiva do público infantil. E vocês eram um grupo que trabalhavam muito com contação de histórias, como já falou, e também com acrobacias, enfim. Sim. Isso vai estar presente no espetáculo também e trazendo essa leveza aí. O espetáculo, a gente fala que a gente trabalha com 3 técnicas, basicamente, que é a contação de histórias, a técnica teatral comum e as acrobacias de circo, né? A gente trabalha com malabarismo, com acrobacias de dupla, então... Durante essa contação de história, em diversos momentos tem acrobacias, malabares, enfim, a gente trabalha com essa dinâmica porque a gente acredita que a gente percebe, né, que as crianças adoram muito isso. Então, é uma forma da gente também se aproximar desse público, assim. Mas a gente comenta que por mais que o nome seja Macbeth e o Reino Sombrio Shakespeare para crianças, ela não é uma obra necessariamente infantil. Ela é para todas as idades, assim, os adultos se divertem muito vendo o espetáculo também. Então a gente tenta... Porque o Shakespeare, quando ele escrevia para todos do reino, todas as pessoas. E a nossa ideia é justamente essa, de tentar abranger essa obra para todas as pessoas. A gente tenta democratizar a linguagem shakespeariana para as pessoas, né? Pelo menos tentar fazer isso, né? Maravilha. Quem é que está na direção e quem é que roteirizou? Quem é que fez o texto? A direção é minha e o roteiro também, a partir de improvisações e trabalhos dentro da sala de trabalho, a gente foi criando esse roteiro em comum, né? Não sei, a gente está vendo ali algumas imagens. Eu queria que vocês falassem também do cenário do espetáculo. É diferenciado também, é tipo um parque de diversões, é isso? Isso, a gente trabalha com... além dos tecidos, nós temos 3 tecidos nos fundos em que a gente trabalha com sombras. Nós temos 2 escadas móveis, assim, elas têm... Escadas dobráveis, né? Escadas dobráveis. E elas... A gente sempre tenta trabalhar com essa ideia das escadas como se fosse um trepa-trepa daqueles infantis, de parques infantis, né? Onde as crianças sobem, descem, enfim, nós também tentamos trabalhar com essa coisa de como se fosse um parque, um mini parque nosso, né? Até para poder aproximar também do público infantil, né? Eles vêm aqui, eles imaginam mais ou menos o que é. E as escadas também têm essa coisa de poder redefinir da forma que a gente quiser. Elas podem tanto virar um trono, como elas podem virar uma mesa, como elas podem virar uma própria escada. É isso que eu acho que é o mais interessante, assim, o nosso cenário e os nossos adereços, a gente trabalha sempre com a possibilidade de transformar numa outra coisa, assim, a gente, por exemplo, as claves de malabares que a gente usa viram garrafas de vinho, por exemplo. Tá. Então, a gente transforma aquele ambiente, a gente cria ambientes novos, né? Junto com a palavra e com as ações, a gente cria novos ambientes. O que é uma característica do Shakespeare também, né? Porque se tu for parar para analisar os textos de Shakespeare, ele trabalha muito com as convenções teatrais. Então, para definir que isso aqui é por exemplo, se esse estúdio fosse um bosque, ele não precisaria botar árvores aqui. Ele falaria simplesmente, agora estamos num bosque. E, então, a gente trabalha com isso o tempo inteiro, assim. E eu acho que é uma das coisas que nos possibilita ir para 1000 lugares, assim. E os personagens de vocês, cada um interpreta só um? Não, nós somos em 3 atores, né? Eu, o Rodrigo e a Camila Pazza. Nós se revezamos em 18 personagens, então a gente está o tempo todo criando, construindo, e tudo isso a partir do figurino
que ele é ajustável e de acessórios e do cenário mesmo, né? Então a gente tenta transitar entre esses 18 personagens que o próprio Shakespeare coloca no papel e que a gente tenta levar para a cena mesmo, né? E quais são as questões, assim, do texto original ali que vocês quiseram enfatizar mais? Não dá para fugir muito, né, do original, mas tem essa questão da ascensão ao poder, ascensão e declínio, que também, ainda mais nesse ano, é um tema que vem bem a calhar, né? Com certeza. Nossa proposta é não fugir do texto mesmo. Então a gente tenta tratar as coisas do texto, né? Que são a ascensão ao poder, a ambição exagerada que as pessoas hoje costumam ter, assim, não vejo problema de ter ambição, mas quando é demais, chega ao ponto de acabar assassinando o rei, enfim. No caso do Shakespeare, né? Hoje em dia as ambições estão em outros níveis, né? Mas elas também estão presentes e também nos prejudicam, né? Super atual. O Shakespeare é um escritor que, mesmo sendo... Apesar de ter feito 400 anos da morte dele... Ele é super atual, ele sempre tenta trazer as mazelas humanas, né? Essas coisas em que o homem, às vezes, e a mulher, claro, arranham, assim, ficam tocando, né? Que são as tragédias, ou a ambição, a ascensão ao poder e declínio do poder, a vingança. São temas que estão bem claros na peça. E sempre tem, no Shakespeare, sempre tem os casos de amor também, destaques, né? E tem também aí na história. É curioso que essa é uma peça... Nas peças de Shakespeare, geralmente os casais não dão certo. Eles sempre, por algum motivo ou outro, têm uma separação, alguma coisa. E tem estudiosos que dizem que o Macbeth e a Lady Macbeth é o único casal que dá certo. Apesar dos dois morrerem no final da história... Não conta, Rodrigo. Mas os dois conseguem o que queriam. E por isso eles são considerados um casal que dá certo, né? Na dramaturgia de Shakespeare, assim. Eles são bem-sucedidos, no caso. Bacana. Então, essas apresentações são exclusivas para escolas, ou não? Não, elas são... algumas são abertas para as escolas e as outras são abertas para o público. Nós estamos apresentando a partir de hoje, dia 30 de agosto, até o dia 9 de setembro. Quinta, sexta, sábados e domingos. Nos sábados e domingos, ela é aberta ao público em geral, né? Nos outros dias também, mas... Também é. O que a gente fez foi reservar elas são para as escolas, para né? agendamento de escolas. Então, os horários, quintas e sextas, 3 da tarde, domingo, 4 da tarde. É isso? Exatamente. E os ingressos podem ser comprados no local, lá é sempre na sala Álvaro Moreira, ali na Érico Veríssimo, né? Isso. Os ingressos podem ser comprados 1 hora antes do espetáculo, na bilheteria do teatro, e também pelo site Entre Atos Divulga, que é um parceiro nosso aí, que divulga o nosso espetáculo também e tem venda de ingresso online, para quem quiser. Tá certo. Agradecemos muito a presença de vocês. Sucesso, então, em todas as apresentações. Nós que agradecemos. Muito obrigado por abrir espaço pra gente. E voltem sempre. O Grande Movimento fica por aqui. A gente volta amanhã às 11 da manhã. Não perca. Até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.